Tu és perfeito. Nada se compara a ti, Senhor Jesus. Nada, nada. Nos guie, Espírito Santo, o tempo todo, para nos tornarmos tua morada, não só ser um ambiente de visitação, não só sermos moderados à tua presença, ao teu querer, à tua transformação. Não só venha quando precisamos de ti. Não nos incline a isso, Senhor Jesus. Nos incline de tal maneira para ti, querendo mais de ti o tempo todo, não querendo só estar conversando contigo nos momentos de dificuldade, nos momentos que aparece algo de ruim, e não nos deixe usar o teu nome em vão. Por amor e misericórdia, nos incline para ti, para querermos a tua presença o tempo todo, de manhã à noite, e, se possível, até mesmo em sonhos, enquanto o nosso corpo adormece e dorme, descansa, para a glória do teu santo nome, para que possamos vir conhecê-lo profundamente, para que tu possa revelar-te a nós, que o nosso coração venha a ser somente teu, e que este coração não sirva a outros deuses, a não ser a tua presença e o teu ser, ó meu Deus e meu Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu já te agradeço. Obrigado por abrir os céus aqui. Eu te agradeço, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Pai querido, pelo dia, pela tribulação do dia, pelo desfecho do dia, pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de glória, pelos momentos que, em meio à adversidade, nós podemos compreender e vencer em Ti novamente, e que isto se permaneça o tempo todo, nos concedendo o entendimento e a concepção do que e por que todas as coisas acontecem como acontecem, e que o Senhor é o tempo todo, como sempre foi e sempre será. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por cada livramento. Obrigado, anjos do Senhor. Obrigado, minha família de luz. Obrigado, Espírito Santo, por nos mostrar o mal e nos mostrar o bem, nos inclinar à tua vontade, o teu querer, a fazer o bem com amor em nossos corações. Pai, eu peço em nome de Jesus que os teus anjos sejam deliberados e que estejam postos na casa de cada um, a casa de cada um que aqui está presente, pelo YouTube, aqui pelo Instagram e aqui pelo Meet, estarem sendo guardados por ti, Pai, os anjos do Senhor, impedindo que Satanás venha tomar, venha roubar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É mais uma noite, é mais um tempo de comunhão, Pai, contigo. É mais um tempo de conversa contigo. É mais um tempo de ouvir do Senhor. Nos inclina, ó Senhor Jesus e Espírito Santo, a sermos mais ouvintes e menos faladores, menos declaradores e menos pedidores, mas que venhamos a aprender a ouvir. Nos ensina, Espírito Santo, a ser obedientes e uns bons ouvintes ao que o Senhor está fazendo e ao que o Senhor tem para fazer. Assim eu já te agradeço, Pai querido, Pai amado. Renaraba sou que turianda larabase.
Koristunya mare, turistunya karasteni toproni, raniki turistunya proni, hanaki tsini apo, turistenia prokatsie, karinisturia, reniat tokanimaniste, oh Pai. E o Senhor tem uma mensagem para nós, o papai está falando, e ele diz: filhos amados, perseverai, não afrouxem os seus passos, não pensem sequer um momento em soltar o cabo do arado, não pensem um momento sequer em olhar por cima de vossos ombros, repatsukrinaitsu, porque eu sou um Deus que todo tempo faço coisas novas, eu sou o vosso Pai Criador, que estou fazendo algo diferente nas vossas vidas, e nas vossas vidas, crendo em mim como Pai e Deus, como sempre fui e sou, Rictonia, eu permaneço sendo aquele que faz tudo aquilo que vós não podes fazer. Renarabaseliquitorianda labarás. Eu sou e sempre serei, como Alfa, Ômega, o princípio e o fim, e meio estou em vós, o Cristo, o meu Filho amado, com vós está o tempo todo, o tempo todo. Crede somente, tenham fé e perseverem, porque eu sou, e o novo está sendo feito em vossos caminhos, assim diz o Pai. Ô glória! Renarabá, Selig, Turianda, Larabaxê, Kalanina Mori, Babá. Kalanina Mori, Babá. Obrigado, papai. Obrigado, papai. E o papai quer continuar. O papai tem um propósito: estabelecer a nossa verdadeira identidade. Shalom, shalom, irmã Vitória, seja muito bem-vinda. Graça e paz. Aleluia. O Pai, ele tem um propósito comigo e contigo, de nos tornarmos sua parte, sua semelhança, vivos nele, no cumprimento da sua palavra. Aleluia. Como um só corpo em Cristo, tornando-se uma família sentada à sua mesa, ao seu redor, ouvindo dele, aprendendo nele, conhecendo a ele, desejando nele, ouvindo a sua voz, a sua vontade. Então, somente de tal maneira, nós não vamos cair. Somente de tal maneira, nós vamos perseverar. Somente dessa forma, nós andaremos em verdade, livres de toda maledicência. Somente dessa maneira, o nosso espírito é fortalecido no eterno Rei da Glória. Somente nesse momento, dessa forma, como filhos do Pai, identidade nele verdadeira, não essa identidade como Rodrigo Popeng aqui, Vitória, Rosa, não essa identidade, não esse CPF, não essa assinatura, não essa identificação digital. Não isto, mas a identidade espiritual. Quem somos no reino espiritual? Quem somos diante da face de Deus, do Pai, do Espírito Santo e do Jesus Cristo, nosso Rei? Quem somos diante de Satanás no momento que ele se levanta para tentar construir algo contra nós, para nos cairmos em tropeço? Quem somos? E para que nós possamos prevalecer, nós precisamos fortalecer nele, sermos um com ele, conhecendo a nossa identidade, andando em espírito,
Desta maneira, assentados à mesa do Pai, face a face, ouvindo dele, se alimentando do que ele está colocando à mesa. Aleluia. Desta forma, nós começaremos a exercer e edificar o que tanto é dito através dos apóstolos e que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, nos ensinou. Em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, lançando fora, abrindo mão das concupiscências da carne, dos prazeres momentâneos, que é apenas vaidade almática. Eu pensei em trazer pregações para quem está participando aqui, mas eu fiquei um tempo em off, eu não sabia o que fazer. O pai não me falava o que fazer, porque a gente entrou num tempo antes de trazer algumas verdades, alguns ensinos profundos, e dado momento deu uma cessada nisso. E ele falou que queria falar, ele só queria falar, que nós pudéssemos nos tornar ouvintes da sua voz e da sua vontade. A sua voz e a sua vontade, mas Pai, ele fala de tantas maneiras que na maior parte das vezes nós não ouvimos, porque nós somos humanos e Deus Pai é espírito e a sua linguagem é espiritual, a informação é espiritual. E a gente precisa estar em espírito para compreender o que ele está falando, subjugando a nossa alma ao nosso espírito para que ela faça o seu trabalho. E o seu trabalho é ser tradutora do que o espírito e os espíritos dizem à igreja. Porque, infelizmente, na maior parte das vezes, nós estamos tão atribulados com as coisas do dia a dia, o que fazer, o que não fazer, o que o outro tem de errado e que o outro não tem, que a gente tem, que a gente não tem, tudo que a gente quer mudar na gente e melhorar na gente, e onde a gente está, e no próximo, que a gente deixa de lado o que o Pai quer. E a gente começa a andar pelas coisas que a gente quer e que a gente acha que é, sendo que não é. Anteriormente, na semana passada, que o pai começou a conversar, o pai falou para mim, filho, só me dá liberdade para falar. Eu quero falar, porque o meu povo não está mais querendo me ouvir. O meu povo deixou de lado a opção de me ouvir. O meu povo somente clama, abre propósito que, na maior parte dos propósitos que eles criam para mim, eu nem me levanto e muito menos estendo o braço para receber, porque é vaidade, sobe até o meu trono com mau odor, como carniça. O meu povo está mais interessado e dedica muito mais tempo a me anunciar as coisas que estão acontecendo e como desejam que aconteça, me enchem de petições e não param para me ouvir. E eu não quero só ouvir, eu sou um pai que quero falar, eu sou Deus para cumprir, mas eu não quero somente apresentar a cada um o meu poder. Eu quero me apresentar a cada um como um ser, quem sou eu, para que cada um venha se autoconhecer, saber quem verdadeiramente cada um é. E aí, nesse tempo, eu disse, tá bom, né? Vamos lá, então. Vamos conversar, meu. Estou aqui, deixo a minha alma de lado, e enquanto tu vai falando, como tu é onisciente, não é mesmo?
Papai é onisciente, isso é incrível, porque ele fala através de nós, nos dá revelação particular, nos ensina no particular, nos faz se sentir fazendo parte dele no particular, e através da gente, ele faz e expressa o seu verdadeiro amor, a sua verdadeira face, a sua verdadeira vontade. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Não me deixe, Espírito Santo, inclinar nem para a direita e nem para a esquerda. Que tão somente a tua vontade prevaleça. E para que a gente possa entrar e se autoconhecer, a gente precisa se desfazer de muitas coisas que há na gente. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus pela primeira vez, a gente foi exortado pelo Espírito Santo, sabe aquele primeiro amor, sabe aquela sensibilidade que qualquer coisa queimava, arrepiava, tremia dentro, chorava. A gente sentia que a dor, o aperto, o choro, a alegria, quando tudo era muito novo, tudo era muito novo. Aquele tempo a gente era muito sensível para os ambientes que a gente estava. A gente entrava num ambiente que era sempre um ambiente muito bom, mas naquele momento que a gente entrava, o Espírito Santo se sentia coagido, oprimido. E a nossa concepção, dentro da nossa ótica carnal, visual, física, era bom. A nossa audição era boa, mas no espírito não era. Por quê? Porque aquele ambiente para o Santíssimo era sujeira, estava sujo. E isso muito se perdeu. A gente vai meio que... Esse é um ponto muito forte em cada um de nós que o Pai nos concedeu e fraco ao mesmo tempo. Porque a gente se adapta muito fácil com as coisas. A gente se... Como é que... Ai, Espírito Santo, como é que é essa palavra? A gente, sabe, se adapta mesmo. Quando passa um tempo para a gente, aquilo já é normal, a gente normaliza as coisas. Não é mesmo? E quando a gente começa a normalizar as coisas, esse é um ponto fraco que a gente começa, infelizmente, a abafar o poderio do Espírito Santo em nós. A sua verdade sendo exortada e exaltada dentro de cada um de nós, no nosso espírito. Quando a gente começa a se acostumar com as coisas, muitas das coisas a gente não percebe, porque já começou a ser acostumável. E glória a Jesus, glória ao Pai e ao Espírito Santo, que nós temos essa habilidade de estarmos onde estivermos, a adaptação é muito fácil, é rápida. Compreende? Shalom, shalom, apóstolo. Exemplo, você mora num local de muito frio. Se você se muda para um local de muito calor, no começo vai ser desagradável, mas logo você está habituado com aquilo. Tanto que se voltar novamente para um lugar mais frio, no primeiro momento vai ser desagradável novamente, mas você se habitua com aquilo novamente. Isso é um ponto positivo. Por que é um ponto positivo? Porque nós estamos caminhando em um mundo que é dominado pelo Senhor Deus Mamon e vários outros deuses que predominam nesta dimensão sobre a Terra. Infelizmente, a Terra não suporta mais, a Terra está clamando. Amém? Então, quando nós temos o conhecimento e o reconhecimento desse ponto, dessa habilidade que o papai nos concedeu, a gente tem a concepção e o poderio no Senhor Jesus para andar em meio a este povo, em meio a tanta perversidade,
vivendo a verdade do Senhor Jesus, vivendo a palavra, vivendo o evangelho, sendo discipulado do Cristo, o nosso Senhor, andando conforme os decretos e os mandamentos do Pai, sendo obedientes. Por quê? Porque a gente consegue se adaptar. Amém? O ponto fraco é a mesma coisa, mas o outro lado da moeda, digamos, por assim dizer. Porque a coisa está tão pervertida que a gente, se estivermos andando no poderio da nossa alma, a concupiscência da nossa carne, que é a mesma coisa, nós deixamos de lado o reino e vamos se adaptar também com este mundo e andar conforme este mundo. E essa não é a vontade do Pai. O Pai tem um reino para ser manifesto nessa terra. Jesus, o meu Senhor, o nosso Cristo, ele nos ensinou isso, que está na oração. Venha a nós o teu reino, venha a mim o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui, agora, como está e é no teu reino, nos céus. Aleluia! Louvado seja Cristo, meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente precisa ser liberto de muitas coisas. O pai tem falado para mim há uns 4 meses atrás. Do nada, estava andando na rua e aí eu entrei num estabelecimento e cheguei nesse estabelecimento, uma menina, infelizmente, recebeu um ensino totalmente errôneo, satânico, nem na palavra tem, e a palavra muito menos leva a esse tipo de revelação. E aquilo me indagou. E naquele momento o pai falou, muito reto, porque eu, ouvindo aquilo, eu me senti mal, eu digo, tá errado. E eu, na hora, indaguei aquilo e disse, aonde está isso que tu acaba de falar e ensinar a essas pessoas? Onde está? E aí o pai falou, muito audível, filho, o meu maior desejo neste tempo é libertar o meu povo. E aí eu disse, mas pai, pelo poder que o Senhor Jesus nos concedeu em sua autoridade total e legal, a libertação está sendo feita? Daí ele disse, não, filho, tu entendeu errado. Eu quero libertar esse povo disso, as más doutrinas. A doutrina que leva o meu povo a inclinar-se como fariseus, a religiosidade, o que pode, o que não pode, o que está certo e o que não está certo, prendendo muitos e afastando muito mais. Não é mesmo? Jesus, ele se sentava com os pecadores, com os na palavra vai dizer que ele se sentava junto com os pecadores, né, os enfermos, e os outros, os fariseus, os sacerdotes lá, os escribas, cutucava ele. Como assim? E o teu povo nem lava a mão e você se assenta com esses aí? E no meio de todos, Jesus, ele sempre declarava o seu amor através dos seus gestos. Não era a palavra dele que declarava amor, era o seu gesto. Porque a palavra dele era só exortação. Exortação e exortação atrás de exortação. É ensino por parábolas e exortação ao mesmo tempo, porque toda parábola era uma exortação. E tudo isso era amor. Por isso que o amor é incrível. Essa pessoa linda e maravilhosa, que é incompreensível, é uma incógnita. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 5, 15 e 16 vai dizer assim, se você estiver acompanhando,
na palavra, quiser acompanhar lá, se não tiver, se estiver anotando, anota. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16, vai dizer assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja bem, e a oração da fé. Está aí o mal desta geração e deste tempo. O povo, nós, inclusive, que conhecemos o Espírito Santo profundamente, o Senhor Jesus face a face e até mesmo o Pai, até nós, em muitas das vezes, não usufruímos da fé. E fizemos uma oração sem fé. E o doente permanece doente. E o enfermo, enfermo. E o caído, caído. E o pecador, transgressor. E o transgressor cometendo abominação, iniquidade. Porque a fé está escondida, em falta, na sombra. Está faltando fé. Mas profeta, como assim? Faltando fé? Mas aí é só fazer uma reflexão e ver com sua própria ótica o que está acontecendo em sua vida e dentro da sua casa. Como é a sua oração? A sua oração é uma conversa ou a sua oração é uma petição todo dia, ou seja, uma petição vitalícia, incessante, da mesma maneira. Todo dia, o mesmo pedido, as mesmas coisas. Compreende? Sabe o que eu aprendi nesse final de semana que o Senhor me revelou? Não lembro se foi ontem, se foi sábado. O Senhor, Ele está curando todos nós, todos. Está curando a mim, a irmã Vitória, a Rosa, a pastora, o apóstolo, todos que estão conectados aqui no YouTube. O papai está nos curando o tempo todo. Agora, sabe o que ele faz para que haja cura em cada um de nós? Ele abre feridas. Ele nos apresenta, nos permite ver tudo aquilo que nos inclina a tropeçar e cair. Você sabia? Não tem como curar uma ferida sem abrir e limpar a ferida. É impossível. Se fechar essa ferida sem abri-la e limpá-la, ela vai inflamar. E é pior. E quando o Pai está nos curando, enquanto Ele estiver nos curando, Ele está nos permitindo ver, nos permitindo ouvir, nos permitindo caminhar em meio a tudo aquilo que é perverso para nós, que é mal para nós, que é a nossa fraqueza, por assim dizer. Aquela pedra de tropeço. Se você era caído na bebida, bebia muito, era como se diz, alcoolismo, o Senhor está te curando disso. Sabe o que Ele permite que aconteça? Que você vivencie pessoas que estão bebendo o tempo todo, pessoas que te oferecem, pessoas que te convidam para ir no bar, para ir numa festa, chega no aniversário e te oferecem. E as pessoas sabem que você decidiu parar, mas o Senhor permite que isso aconteça. No teu ponto fraco, lá naquele, sabe? Vai lá e cutuca lá, para que haja cura.
É o único meio e forma de sermos curados. Nós só somos curados quando algo já não nos toca mais, nos inclina. Quando a pessoa tem muitas dores internas, de coisas acarretadas, feridas onde sempre foi agredida, atacada verbalmente, e aí quando alguém vai lá e faz alguma coisa, foi uma indireta, não sei o quê, Deus permite que apareça na sua frente, Deus permite que pessoas falem para você palavras que não são direcionadas a você, para ver como está em andamento a sua cura. E aquilo que é gerado no seu coração, onde muitos, inclusive, não sai do coração, já vem para o pensamento, né? Para a mente, ou até mesmo declara, é pior ainda, mas gerou no coração, já demonstrou que a cura não está sendo concluída, que ainda há cura para ser recebida, que ainda há pequenas feridas dentro da mesma ferida, digamos por assim dizer, inflamaçõezinhas dentro dessa ferida, para serem purificadas. E com isso evidente em cada um de nós, jamais conheceremos a nossa verdadeira identidade. Porque tudo isso nos afasta do reino de Deus. Tudo isso nos afasta da sua presença benevolente, a sua santíssima presença no Santo dos Santos. Porque isso gera entre mim e ele um grande abismo. E um abismo atrai outro, como diz a palavra. Aí começa a gerar culpa, que esse espírito maligno venha a ser lançado por terra, neste momento, em nome de Jesus Cristo. E aí nós estamos deixando de lado a verdadeira fé, um dom maravilhoso que Deus, Papai, nos concedeu. A palavra vai dizer que a salvação vem pela fé e pela graça. Pela fé, que é um dom de Deus. E a graça que nos foi concedida através de Cristo, nosso Senhor. E essa graça só se manifesta quando há um reconhecimento verdadeiro, com arrependimento. Isso é perdão. Perdão não é falar perdão. Perdão é me arrependo verdadeiramente do que eu fiz. E quando verdadeiramente há esse arrependimento, aquilo que aconteceu não mais acontece. Amém? Às vezes, alguém fez alguma coisa que você não gostou e você diz que perdoou essa pessoa e o tempo todo você fala para essa pessoa sobre isso. Qualquer oportunidade que sobre, a tua ferida é aberta para continuar a cura e você usa aquilo para atacar. Obrigado, Pai. Sabe o que o Pai está falando? Nós somos tão pequenos e muitas das vezes, na parte do tempo, queremos andar com cegueira, que quando a nossa ferida é aberta, a gente quer ferir o próximo. Não é só eu que vou ficar ferido. Machucou, vou ferir também. Sabe por que a gente age assim? Porque muito fomos atacados desde a nossa infância e adolescência por pessoas mais e maiores que nós. E aquilo machucou tanto que vem criando essas raízes, essas prisões, essas
feridas. E essas feridas se fecharam em dado tempo, mas lembre-se que se a ferida não for aberta e limpa antes de ser fechada para haver a cicatrização e não mais causar dor naquele mesmo lugar, ela inflama. E se ela estiver inflamada, ela vai doer para o resto da vida, porque ela nunca cicatriza da forma correta. Ela não foi purificada. E nós agimos de tal maneira. Então, meus amados, fé é um dom que o Pai nos deu. E nós, para recebermos a salvação, não estou dizendo salvação de reino, não. Não estou falando da salvação de Cristo vir e nos levar para o reino da glória. E o reino da glória é aqui mesmo, meu amado e minha amada. É uma dimensão nova, a nova Jerusalém. Não é sobre essa salvação que está sendo dito. É a salvação daquilo que está me inclinando para ser repudiado, para ser maltratado, para a perversidade, para que nós possamos ser salvos desse deserto maligno e seco, árido, desse vendaval que rompe, quebra tudo e leva tudo que nós temos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa pessoas para isso, porque ele é um espírito, então não tem como. Ele usa pessoas, ele inclina corações de pessoas para tal mal e perversidade, para nos levar tudo, roubar o que o Pai está nos concedendo, destruir o que o Pai está nos dando, matar os desejos do Pai sendo colocado no nosso coração, e muitas das vezes nem chega na gente. Já é roubado antes? Já é roubado antes? Tudo isso, sabe por quê? Porque a gente não quer ser salvo. Lá no fundo a gente quer, mas a gente não está andando mais em consciência, a gente está andando em subconsciência. Coisas que estão presas lá dentro, no fundo, aquela raizinha mais funda, aquele cativeirinho mais fundo, aquela prisão mais funda, está nos designando os nossos passos, fazer o que a gente faz. E a palavra vai dizer, a oração da fé salvará. O doente salvará, o enfermo salvará, o perdido, o cego, sabe? Salvará. Só que só salvará se usufruirmos da fé, desse dom maravilhoso. Amém? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Olha isso. E o Pai, o Senhor Jesus, nos levantará. Porque não somos nós, e nunca foi. Eu posso ser usado e instruído pelo Espírito Santo para semear. O irmão, a irmã que está presente aqui pode ser instruído pelo Espírito Santo para regar. Amém? Mas e quem dá o crescimento? Somente Ele. Somente o Pai. Aleluia. Aleluia. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Somente através da fé. Sabe por quê? Porque quando há uma oração, que é uma conversa, um bate-papo, de verdade, com o coração aberto, nos é apresentado a nossos olhos, a nossa consciência, e dentro do nosso coração, o nosso pecado, a nossa transgressão e a nossa iniquidade. E de tal modo nós somos inclinados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, Senhor Jesus, para reconhecer tal perversidade e se arrepender daquilo, para que recebamos a sua graça e nos purifica. Que a alegria do Senhor Jesus, o regozijo de Cristo, nos limpando, porque ele já fez tudo por nós lá naquele Calvário. Amém? Ó, 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Aleluia!
A oração do justo muito pode em seus efeitos. Olha que interessante. A oração do justo. Do justo. Entende o peso que tem essa frase? A partir de, a oração do justo muito pode em seus efeitos. E do injusto? E aí? Porque a palavra está falando, a oração do justo. E se continuarmos a ler aqui, vai falar que Elias, ele era um homem como nós, como eu, como você, inclinado às mesmas vaidades. Só o tempo era diferente. As mesmas perversidades, as mesmas vaidades. Mas ele conhecia o Pai. Ele conhecia. E quando ele conversava com o Pai, que Elias era um profeta. O negócio é diferente, um profeta. O negócio é diferente. Tanto para intimidade quanto para lambada nas costas. Já ouviu essa palavra? Lambada? É diferente. Compreende? Porque se ele fala algo e a gente não faz, e aquele permanece no mal e no erro, e acontece alguma coisa, recairá sobre quem? E aí o que acontece? Só que nós estamos vivendo um tempo diferente. O Pai quer, e ele tem essa intimidade comigo e com qualquer um, não precisa ser profeta. Pode ser o evangelista normal. Normal não, né? Que o evangelista, para mim, é o peso, é a bolsa maior que se tem para carregar. Sabe? E isso é com todos. Todos fomos chamados como evangelistas. Todos. Que nada mais é que vivermos a palavra. Somente assim a palavra se torna viva. Falaremos disso, tá bom? Vai falando, falaremos disso. Somente assim a palavra se torna viva. Somente dessa maneira nós vivemos o evangelho, sendo o quê? Testemunhas, tudo que o Senhor Jesus nos pediu, sermos suas testemunhas. Que Cristo é, que o Pai é. Amém? E leva isso para com todos. Entende? Todos nós somos sujeitos às maledicências. Todos nós. Mas, se nós permitirmos continuarmos inclinado a isto, jamais conheceremos a nossa identidade. Jamais. Jamais saberemos quem somos no reino espiritual. Jamais saberemos quem somos diante do Senhor Jesus. Quem somos diante, face a face com o Pai. Quem somos com o Espírito Santo. Quem somos com uma potestade, um principado. Quem somos diante de um bruxo quando há ataque. Compreende? Não sei se você talvez ainda não foi atacado por bruxo. Não queira. O negócio é brabo, dependendo da dimensão que esse bruxo anda. Entende? Quem somos? Essa é a verdadeira identidade. E quando nós conhecemos, é nos apresentado esta identidade, meu amado e minha amada, o jogo muda. Tudo muda. É como se você estivesse num cansaço, sabe, com sono, quando você chega cansado no teu dia a dia, não dá, e parece que tudo está levando a dormir, as coisas não fluem, você toma um energético. Pum, na hora, né? Abre os olhos. Fica igual o gato no escuro, né? Dilata a pupila. É assim. Tudo é mais claro. Tudo é mais claro. Se cumpre o que diz a palavra, está lá em 1 Pedro, se eu não me engano, 27, 28, no 1 Pedro 20, acho que é, que vai falar que nada que está na escuridão, fica na escuridão, porque é trazido à luz, surge à luz.
Nada que está em oculto permanece. Compreende? É isso que o Pai quer nos apresentar, para que nós nos reconheçamos não só como pessoas, servos, que Deus é um Deus e que a gente é um grão de areia, que nós não somos dignos e que nós nunca seremos, e que a gente fez algo errado e começa a chorar e agora não consigo mais e não dá mais. Não, ele é Pai. Ele é Pai. E ele nos quer aos seus pés, conversando e ouvindo dele. Compreende? Tem experiências com o Pai e do Espírito Santo. O Pai, ele é incrível, sabe? O Pai, ele não é esse Deus que as pessoas acham que é e talvez você ache que é. Sabe esse ditado popular quando a gente tem o pai, daí tem o vô? Ah, tem um bebezinho e daí agora é o vovozão, sabe aquele vovozão que, nossa, não dá, chegou, ninguém mais toca a mão, é só o vô que fica com aquele bebê no colo? O avó, e tudo é pelo bebê, tudo para o bebê. Esse é o Pai, esse é Deus. Ele nos quer ao seu lado, no seu colo, ouvindo dele, ele contando história, nos mostrando, nos ensinando, nos capacitando, nos concedendo sabedoria, discernimento, consciência plena, vivendo o reino aqui na terra, caminhando conforme a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, vivenciando dia a dia a sua plenitude. Mas para que isso seja cumprimento e a sua palavra seja viva dessa maneira, é necessário conhecermos a nossa identidade para que nós possamos ser curados e sarados de todas essas feridas construídas, criadas, geradas por nós durante o nosso tempo passado, no decorrer da nossa vida até o momento presente. Amém? 1 Pedro, o senhor quer falar em 1 Pedro também. Amém, Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. Amém? Ó o prumo. Receba o prumo, meu amado e minha amada. Receba o prumo. A verdade. Na obediência à verdade. Somente um é verdade. Obediência a Cristo, nosso Senhor. Obediência ao Pai. Obediência ao Espírito Santo. Aleluia. Para o amor fraternal. Olha só. Como que eu reconheço o amor do Pai? Como que eu reconheço, tipo, uau, o papai me ama. E eu vivo esse amor o dia, quase todo dia e o tempo todo, se possível, no decorrer do dia. Mas todo dia eu vivo esse amor. Porque uma coisa é nós estarmos em um ambiente onde manifesta a sua dimensão de glória, a sua presença e o seu amor é derramado. Nós vivenciamos e temos essa experiência que nos faz nos quebrantar, chorar, sorrir, pular, cair no chão, né? Ficar igual uma pipoca. Dimensão se abre do reino da sua presença majestosa e a unção que está com ele baixa, desce um pouquinho, se aproxima um pouquinho perto da gente. Uma fraçãozinha só, porque se viesse tudo, nós caía tudo, né? Já era. Não suportamos. Tamanha sua glória. Não tem como suportar, não temos essa capacidade. Então, uma fraçãozinha dessa dimensão, dessa sua glória se aproxima um pouco perto de nós. E a gente vive isso. Isso é uma coisa. Agora, viver todo dia é isso aqui. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Cristo, obediência.
para o amor fraternal, não fingido, não emocional, vivenciado, expressivo. Compreende a fé? O que a gente acabou de ler lá em Tiago? Vamos voltar lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A oração salvará. A oração da fé. É essa que vai salvar. Amém? Confessai as vossas culpas uns aos outros. No tempo que nós estamos vivendo, nós temos o Espírito Santo, amém? A gente pode confessar o Espírito Santo, que nos faz confessar ao Senhor Jesus, que nos faz nos arrependermos numa conversa sincera. Mas caso não estejamos vencendo, confessamos a alguém. Pode ser um irmão, pode ser uma liderança, uma autoridade acima da sua. Confessando isso a ele. Ó, eu tenho um mal que eu não estou conseguindo vencer esse mal, e esse mal está prevalecendo, esse mal está continuando, persistindo. Só que lembre o que o pai falou aqui, para que a ferida seja cicatrizada e curada, e não precise mais ser aberta, o mal que nos faz tropeçar, ele é apresentado a cada um de nós, por sua permissão, para que nós possamos vencer. E vencendo esse mal, se cumpre o que diz a palavra. Obrigado, Jesus, que nele tudo posso. Mais forte é aquele que habita em mim, o Cristo. Aleluia. E na minha fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa. Na minha fraqueza, ele se faz forte. Essa é a minha fraqueza? Esse é o meu tropeço? Quando eu reconheço isso, e eu começo a dar permissão para que a sua evidência soberana se apresente, ele começa a limpar. Ele começa a tirar. E aquele mal pode se apresentar na nossa frente. O nosso coração não vai palpitar, muito menos gerar pensamentos malignos contra este tipo de situação, e muito menos ainda chegar a declarar tal mal. Amém? Por quê? Porque esse mal está atacando diretamente. Isso é ataque particular, é atacando a mim mesmo, está me atacando o tempo todo. Enquanto eu não reconhecer isso, como diz aqui, ó, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Eu preciso ser justo comigo mesmo, justo com o Senhor, justo com o Espírito Santo, justo. E essa oração que eu fizer com clamor, compreendendo quem eu sou, reconhecendo o mal e a ferida, a situação que faz eu tropeçar, e me arrependendo daquilo, com o passar dos dias, ele cela. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Voltando, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, Cristo nosso Senhor Jesus, para o amor fraternal não fingido. Amor de quem? Do Papai. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Aleluia! Mas sem amor é aquele que qualquer coisa... Ai, doeu. Ah, porque tá esfregando na minha cara. Ah, porque aquele lá tá puxando meu tapete. O Senhor Jesus nos ensina, ore por aqueles que lhes querem o mal. Não é mesmo? Jesus nos ensinou, se lhe pediram para andar uma légua, uma milha, um km, ande dois. Não foi assim que ele falou? Se alguém te der um tapa na face, oferece a outra. Se alguém lhe pediu uma túnica, dê. Pediu a sua capa e você tem a túnica, dá até a túnica junto.
Mas a gente não age assim, não é mesmo? Difícil a gente agir assim, não é mesmo? Às vezes alguém vai lá, nos toma emprestado, a gente tem, aí a gente acaba emprestando, e a gente fica contando com aquele empréstimo. E aí a pessoa está lá e não consegue, está na pindaíba, não é mesmo? E aí a gente endurece e enrijece o nosso coração por conta daquele e começa a pensar, a razoar o mal dentro do nosso coração, pensar e emanar os pensamentos malignos contra aquela pessoa. E pior, fofoca. Começa a falar para todo mundo. Não, porque aquele lá está devendo, porque não sei o quê. E se alguém vem e fala para a gente, às vezes nem a gente que vai lá falar, mas alguém vem e fala, ó, porque o fulano, né, tá devendo, não sei o quê. Sério? Tá devendo até para mim. Ui, faz tempo, mas é muito. E aí, ó, fofoca. Deus abomina isso. E ele nos ensina a fazer o quê? Se tem em nossa compreensão e entendimento que a pessoa não tem condição, perdoa. Tenha misericórdia. Seja como o Senhor que perdoou o servo que lhe devia. E o resto, a justiça é de quem? Do Pai. Nós não podemos nos comportar assim. Sabe por quê? A palavra diz que aquele que tem, mas e aquele que não tem? Até o que pensa que tem, o que acha que tem, lhe será tirado, não é mesmo? Lhe será amputado. Versículo 23, sendo de novo gerados. Para nós pegarmos a leitura aqui. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Isso aqui é cumprimento de primeiro e segundo mandamento. Isso aqui é conhecimento de Deus, do seu amor fraternal, da paternidade eterna, que é Deus Pai. Aleluia! Isso é conhecer o Pai. E Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por quem? Por Ele. Somente Ele nos revela o caminho para conhecer e chegar à presença do Pai, do eterno Criador. Aleluia! Tem muitos que falam que Deus isso, Deus aquilo outro, Deus fez, Deus faz, Deus não sei o quê, e nem sabe quem fez. Nem conhece a Deus. Entende? Isso é é muito distante, muito distante. Mas conhecendo Ele, cumprindo nele, primeiro e segundo mandamento, a gente consegue amar ardentemente uns aos outros. Isso é família, isso é irmão, isso é igreja, isso é comunhão com o Pai e com os povo. Aleluia! Isso é corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, nascer de novo. Nascer de novo, é estampado, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. As pessoas falam, que a palavra de Deus é a profecia viva, a palavra de Deus é viva, e a palavra vida. Sim, mas somente para quem anda em vida no Senhor. Se eu estou gerando morte, a palavra de Deus permanece sendo morta para mim. Porque eu não ando com a sua palavra, vivendo a sua palavra, edificando a sua palavra nos meus passos, no meu caminhar. É impossível. Dessa maneira, eu não sou o corpo de Cristo, não faço parte ainda. Entende? Eu só sou alguém que leu, não entendeu nada. Eu sou aquele homem, sabe aquele homem que lê a palavra, não entende, vai numa pregação, escuta, entra aqui e sai aqui. Compreende? Semelhante ao homem que vai à frente do espelho, olha a sua face, vira as costas, virou as costas, já esqueceu do que viu. Não vive aquilo que é dito, pregado.
a verdade verdadeira. Shalom, shalom, pastora, Deus abençoe. Aleluia. Versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Não é mesmo? É uma verdade, né? A gente vê um pé de rosas. Ela gera, cresce, gera sua flor, deu seu tempo, secou o pé da planta, a flor também acabou. Essa é a glória do homem, porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor. Eu e você somos como um pé de planta. A nossa glória que a gente, glória, né? A nossa glória, que pra gente é o nosso orgulho, cuidado, hein? Cuidado. Orgulho de quem eu sou, de como eu sou, das coisas que eu fiz, é a mesma coisa que a rosa. É a mesma coisa. A mesma coisa que a flor. Versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Oh, glória! Isso aqui é uma exortação à santidade. Se nós for continuar a ler aqui, eu acho que vai falar sobre sermos santos, se nós continuarmos. Porque Cristo, ele é santo. Na verdade, é antes disso aqui. Ele é santo. E se nós estamos nele, também somos santos. A questão é que a gente busca a ele, não estamos nele. Alguns estão nele, mas ele não está em nós. E por quê? Porque nós não damos a permissão. Entende? A gente está nele, mas a gente está o tempo todo enxotando ele da porta para fora. Vai para fora. Vai para fora que aqui dentro tem pouco espaço para nós dois. Por qual motivo? Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor. Ai, ai. Só por isso. E ele diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei. E o que é cear com o Pai, cear com o Senhor Jesus? O que é momento de mesa? É momento de mesa, né? E o que é momento de mesa? Conversa. Você vai na casa da sua família. E você senta na mesa, na hora do almoço, lá naquele final de semana. O que tem na hora do almoço? Todo mundo fica no silêncio, só batedeira de garfo e colher nos pratos? Não. Estão falando, não estão? Está havendo comunicação. Um pergunta daqui, outro responde lá, e pergunta de lá, e responde daqui, e vai levando o assunto. Infelizmente, na maior parte das vezes, é fofoca, né? Infelizmente. Mesa. Mesa. Sentar-se à mesa. Os filhos se sentam à mesa do pai, porque o pai convida o filho para estar com ele em sua presença, comendo na sua mesa. Você conhece a história de Rei Davi? E aquele da família de Saul, filho de Saul, na verdade é o filho de Saul, quando fugiram, quebrou lá, ficou meio que paraplégico. Davi encontrou, o trouxe, e este comeu a sua mesa como seu, um dos seus filhos, a sua mesa. O rei está nos chamando para sentar à sua mesa, para fazer parte da sua mesa, em comunhão como filhos, irmãos, família, uma só igreja, um só corpo, vivendo com uma só mente e um só coração, realizando
a sua vontade e verdade sobre a face dessa terra. Antes dele voltar. E vou te falar, ele está voltando. Talvez você tenha ouvido isso, e muitos têm dito que já estão falando sobre isso há muito tempo. Mas por revelação dele, ele me, ele me deu uma revelação e um número. E se a gente for fazer as contas, bem por cima, assim, bem básico, Deus criou em 7 dias. No sétimo, ele descansou. E aí ele mostrou e deu ordem. Fazei um candelabro com 7 hastes. Aleluia. E Pedro vai dizer que um ano é como 1000 anos. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E aí nós descansaremos por 1 milênio. Ou seja, reinaremos com Cristo sobre a face da terra, na Nova Jerusalém, por 1 milênio. O ano, o dia do descanso do Pai, do Criador, do Glorioso. Aleluia. Compreende? Olha que incrível isso. E aí, se for fazermos as contas, gente, tá por isso aqui, ó. Falta alguns aninhos só para encerrar, entrarmos no sétimo milênio. Isso aqui, ó. Só um risco, tá? E está se estreitando. Eu tive um sonho essa noite, uma revelação muito profunda sobre o que vai acontecer sobre a face da Terra a partir de 2026. Muito profunda. Na revelação, para mim, era devassalador. Sabe? E na revelação, ele citou 2 nomes de 2 mulheres que ofertavam na vida e no ministério de Cristo. Ele não permite eu falar agora exatamente o que é, mas ele já me deu permissão de dizer o que vai acontecer. E enfrentaremos um colapso. Amém? Somente os filhos não permitirão que a tribulação que acontecerá invadirá o seu ser, a sua casa e a sua vida. Somente os filhos. Porque o filho do rei vive como príncipe. E o rei não deixa seus filhos, príncipes, passar necessidades. Veja bem, em Jeremias, o povo todo estava passando fome, não tinha o que comer, inclusive comendo dos próprios dos seus. Eles não diziam, não está lá na palavra que vai dizer que uma mulher gritou: dai o teu filho para que hoje nós nos alimentamos dele, amanhã nos alimentamos do meu. Mas o rei e o príncipe, fechado lá no seu ambiente, tinham pão, tinham carne, tinham vinho, compreende? Mas o povo, entenda, o povo sempre fez o que é abominação aos olhos de Deus, o que é abominável, sempre fez o que é desagradável no reino dos céus, o que causa mau cheiro. Filho anda e é obediente ao Senhor. O filho anda e ele é obediente ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Purificando as vossas almas pelo Espírito
na obediência à verdade. Nós só conseguimos purificar o nosso espírito em obediência ao Cristo, o Rei da Glória. Eita, aleluia! Isso é poderoso, é tremendo. Tremendo. Glória a Deus. Tremendo. De verdade. Bendito seja Deus Pai, né? Bendito seja o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Por nos conceder algo tão incrível e nos ensinar novamente o caminho. Nós precisamos nos desconectar do que a gente acha que é, como a gente aprendeu que era, porque não é. Na maior parte das vezes, não é. Não importa quem somos, onde vivemos, como nos vestimos, não importa. Não importa. No decorrer do tempo, o próprio Espírito Santo nos ensina como andar, como ser e como nos vestir. Não importa quem somos hoje. É Ele que nos exorta o que é e o que não é. Porque nós somos o seu templo, e o seu templo permanece sendo santo quando Ele tem permissão para ser o Espírito Santo em cada um de nós. Mas quem diz o que é e o que não é, é Ele. E quem nos revela a face do Senhor Jesus é Ele. Para conhecer Jesus profundamente. Quem nos apresenta o caminho para o Papai é Cristo. E quem nos mostra quem somos, filhos, sabe? Que nos mostra, ó filho, essa é a tua identidade, a sua certidão de nascimento é o Pai. Compreende? É forte, né? Oh, glória. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Amém? Glória a Deus. Honra o teu Pai, honra o teu Deus com o que ele fez nessa noite. Honra ele. Da forma que o Espírito Santo colocar no teu coração, como honra. Amém? Glória a Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui para encerrar no YouTube, tá? Eu vi que a irmã fez uma pergunta aqui, eu vou responder a tua pergunta, tá, minha irmã? A pergunta é o seguinte: Espírito Santo, Senhor Jesus, tu é o canal de resposta aqui, para que o pessoal do YouTube possa ouvir também. A mulher pode ter uma vida espiritual maior que o homem numa relação? Ou o homem tem que orar e buscar mais? Boa pergunta, minha irmã. Nenhum e nem o outro. Nenhum e nem o outro. Se eu entendi a sua pergunta, a mulher pode ter uma vida espiritual maior do que o homem numa relação? Relação, que relação? Relação conjugal ou relação espiritual? Com o Espírito Santo? Com o Senhor Jesus? Porque se for numa relação conjugal, indiferente, tá? Também indiferente. Mas qual que é a diferença? Ok, conjugal. Qual é a questão? A mulher, essa é a verdade. A mulher, ela tem muito mais, como é que eu vou dizer, facilidade de conexão espiritual com Cristo. A mulher, ela tem mais facilidade, perdão. Por quê? Porque a mulher, ela é mais sensível. Ela, sabe, a mulher, ela se inclina mais para isso. É muito mais fácil a mulher se converter ao Senhor Jesus antes do que o marido. É muito mais fácil, e é o que você mais vê. Amém? Mas relação na vertical, com o prumo, relação em espírito, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus e com o Pai, não tem uma regra de quem é mais e quem é menos. Amém? Não importa. Quem tem mais crescimento espiritual,
nos níveis espirituais, dentro das dimensões espirituais, no reino de Deus, é aquele que mais o busca, aquele que mais tem fome, aquele que mais tem sede, aquele que mais quer. Amém? E quando, olha só que interessante isso aqui. E quando ambos estão buscando o Senhor, o marido, o homem, sabe e está posicionado no seu lugar e anda nesse posicionamento, e a mulher vê e reconhece isso e se posiciona no seu lugar, deixando o lugar do marido sendo ocupado por ele e o lugar da mulher por ela. Mas há casos que o marido não é convertido, ou às vezes o marido está sendo convencido, compreende? Como é outro caso que às vezes a mulher está sendo convencida por ela mesma, entende? Mas no caso, se o marido ele não é convertido e a mulher já é e tem mais intimidade, a mulher se torna pilar da casa, entende? Até que o Senhor Jesus toque o coração do seu marido, para que o seu marido saiba quem ele é na presença do Cristo. Se cumpre o que diz a palavra lá em Tiago, capítulo 5. É Tiago? Capítulo 5, versículo 16, a partir do ponto que diz: a oração do justo muito pode em seus efeitos. Se eu estou no nível maior, eu estou justo, andando conforme a vontade de Deus, o que é isso? É eu saber que o meu marido, por exemplo, ele, né, o meu cônjuge, ele não está andando naquele nível que era para andar. O que é esse nível? Esse nível traz consciência de quem ele é e como ele deve se comportar. Quando eu sou justo, eu reconheço isso, eu sei isso, mas eu não ataco. Eu dou o seu tempo, eu permito, eu simplesmente oro e faço clamor para que o Senhor, entende? Ou seja, eu santifico esse ser, esse cônjuge, nas mãos do Senhor Jesus e tiro as minhas mãos e deixo ele fazer o que ele quiser fazer. Eu simplesmente me mantenho no meu lugar. E aí o Senhor vem e começa a mudar ali. E geralmente quando vem mudança, dá, dá trabalho, viu? Exemplo, as pessoas dizem, porque tá uma situação, porque daí começou a pedir mudança, né? E aí, às vezes, essa pessoa tá justa e íntegra e reta no seu lugar devido, se posicionando como Deus a chamou ou o chamou para caminhar, e aí entrega. E quando entrega, o Senhor começa a mover, começa a fazer a, a obra. Deixa eu lhe perguntar, a irmã já viu como que é uma obra? Alguém aqui sabe como que funciona uma obra? Você tem uma casa e você quer fazer uma obra nessa casa. Não dá uma sujeira, um pó, um monte de coisa quebrada, um monte de coisa para limpar primeiro, para depois ficar tudo bonito? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Parece não, piora e muito no primeiro momento. Mas se nós estivermos centralizado no centro da vontade do Senhor e deixando que ele continue fazendo essa obra que é necessária, aquilo não nos vai implicar. Até vai tentar implicar, mas nós não daremos a permissão para que essa implicância entre e quebre, suje o nosso coração para gerar pensamentos malignos, perversos e até mesmo pior, que é declarar. Compreende? Então, assim, enquanto o marido não está no centro da vontade do Senhor, a esposa é alicerce da casa. E a esposa, na verdade, ela continua sendo alicerce para o resto da vida, tá? A diferença é que quando o marido, o cônjuge, está posicionado como um sacerdote, a esposa é um alicerce que não carrega tanto peso nas costas. Se você for ler a palavra e você ver sobre sacerdotes,
tu vai entender que o sacerdote, ele servia ao Senhor. Não é mesmo? O sacerdote, ele tinha uma função, que era servir o Senhor. Aleluia. E nessa função de servir ao Senhor, ele simplesmente servia o que o Senhor ordenava como serviço, que era o seu desígnio. E a mulher sempre é a edificadora do lar. A mulher sempre será o alicerce. A mulher é o fermento. É simples. A mulher é o fermento. A mulher é o que dá crescimento às coisas. Entendeu? E seja qualquer coisa. Quem faz crescer aquilo é a mulher. A única pessoa que tem o poder de gerar muitos frutos bons e muitos frutos ruins é a mulher. Ela é edificadora. Ela é a geradora. Mulher gera. Ela que gera tudo isso. Entende? Então, tratando-se de casa, de lar, o peso está sobre as costas da mulher. Mas, quando o homem está caminhando alicerçado no Senhor, sendo sacerdote do Senhor, que é servindo o Senhor, ele começa a andar na vontade de Deus e fazendo o que Deus está mostrando e pedindo para ele fazer. Entendeu? O que Jesus quer. Aí ele se torna a cabeça. E a mulher, esposa. Entende? Não estou falando de trabalho braçal, tá? Não é sobre isso. Compreendeu? E dado o momento que o Senhor alinhar os dois, aí o Senhor começa a sustentar e a mulher deixa de fazer os trabalhos. Mas antes precisa haver esse alinhamento. Entendeu? Esse alinhamento. Por isso que a palavra diz, é melhor dois do que um. Porque quando há dois, a hora que um enfraquece, o outro ajuda. Assim é. Entende? Então, espiritualmente, falando em espírito, tu vai ver muitos casos de gente que está há alguns anos, ou muitos anos, décadas, conhece da palavra e está frequentando prédios onde é feito pregações, congregação, está ali indo em montes e seminários e um monte de coisa, e anda no nível baixíssimo, baixíssimo dentro de uma dimensão espiritual. E tem alguns que começou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, está andando num nível espiritual, numa dimensão extremamente alta. Tudo vai depender da fome e da sede de cada um. Não é que um tem mais prioridade que o outro, não. É como este ser, essa pessoa, permite que o Senhor abra suas feridas, limpe as suas feridas, tire toda a inflamação e cicatrize essa ferida. Pura, purificada, limpa. Compreende? A palavra vai dar alguns relatos que nós somos árvores, né? Para gerar os frutos. O homem que era cego de nascença e que Jesus cuspiu lá no barro, fez a lama lá e tacou né? Sobre o olho dele, depois lavou lá, ele dizia, eu vejo árvores andando. Não é mesmo? Lembra? Eu vejo, as pessoas são como árvores ambulantes. Você lembra? Talvez quando eu era criança já fez isso. Eu fiz. Nós somos como árvores. E muitas das vezes nós somos usados como... O Senhor Jesus, quando eu estava em Floripa, eu e minha esposa, junto com o apóstolo Wagner Ribeiro, numa certa tarde que a gente estava lá reunido com a pastora e tudo mais,
O Senhor me trouxe uma revelação e ensino muito prático e muito simples, assim, sabe, mas muito assertivo sobre isso. Nós somos como árvores, mas infelizmente, uma parte do nosso tempo de vida, as pessoas nos usam como alvo, sabe? Nos apedrejam, né? Quando era criança, eu brincava com a funda, estilingue, sabe? A mira, fazia uma mira lá na árvore e acertava. Depois, arco e flecha. E é basicamente dessa forma, nós somos essa árvore. E por uma parte da nossa vivência, da nossa vida, nós sendo essa árvore, somos usados por outros como alvo. E aí a gente fica todo machucado. E quando é muito espancado uma árvore, por exemplo, a casca ela fica mais grossa, inclusive às vezes ela até seca naquele lugar que é difícil penetrar. Dá nó, dá caroço, dá um monte de coisa. É difícil de partir. Já viu isso? A gente é assim. E aí é difícil de tratar. Porque nós criamos isso em nós. É como se a gente foi tão agredido que quando a gente começou a ser agredido, a gente criou uma barreira, um escudo para não ser tão agredido, não doer tanto, ou pior, antes, na nossa concepção, achamos que vamos ser agredidos, agredimos antes. Porque se for para mim me sentir mal, então que ele que se sinta mal primeiro. Ou ela que se sinta mal primeiro, né? Isso é culpa nossa? Não. Isso é uma habilidade construída dentro de cada um de nós como um bloqueio, uma proteção, entende? Eu recuo e ataco primeiro antes de ser atacado. Antes de deixar doer em mim, eu vou atacar. Ou seja, isso é uma habilidade construída dentro de cada um de nós. E isso é ruim. E o Senhor Jesus, ele quer nos tratar isso. Shalom, shalom, minha irmã, Deus abençoe. Ele quer nos tratar disso. E para isso nós precisamos ser limpos, libertos disso. E só o Senhor Jesus é a liberdade, não é mesmo? Como diz aqui, ó, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Nós só conseguimos purificar a nossa alma, que é a nossa alma que está machucada, é a nossa alma que cria defesa, é a nossa alma que ataca, é a nossa alma que tropeça, é a nossa alma que é inclinada à vaidade, à perversidade, é a nossa alma que deseja suas próprias concupiscências. Quando a palavra fala que a concupiscência da carne é a nossa alma. Tudo provém da nossa alma e tudo é gerado através da nossa alma. E ela é purificada pelo Espírito na obediência ao Senhor Jesus. Quando há essa obediência, aí ela começa a ser purificada. Porque aí nos é revelado o que causa dor, o que causa dano, que faz que a gente haja de maneira corrupta, por assim dizer, ao reino de Deus. Que não, por que o reino de Deus? Por conta das leis de Deus. Então a gente vai lá e se torna corrupto a essas leis. Entende? Tipo, a lei é, aqui no plano terreno, se a pessoa não tem culpa, ela não deve ser julgada e muito menos presa. Hoje em dia tem muitos que estão sendo presos, não só aqui na nossa nação, mas fora da nação, sem ter culpa, sem ter motivo. Entende? Para ser algo maior, acobertado. Por quê? Porque quem manda é o poder. Por que que muitos hoje em dia desejam e procuram e querem poder no Senhor e não presença? Porque o poder é que cura, o poder é que liberta, o poder é o que faz crescer um braço, uma perna onde não tem, faz o cego ver, faz o surdo ouvir. É o poder. E as pessoas veem isso, que a medicina não é o poder para tal, para gerar isso. Entende? Infelizmente, pessoas usam disso aqui
infelizmente, usam disso aqui como uma falsa doutrina para enganar o povo. Perversidade pura. Porque o fulano foi curado, tratado, sarado, o fulano começou a andar, e aí alguns que já não tem mais presença, mas o poder permanece porque Deus é Deus, sempre tem alguém que precisa, então ele nunca vai tirar de sobre aquele servo o poder, e esse é um servo, esse não é filho, esse é somente servo, compreende? Estes são aqueles servos que chegarão e dirão, eu, em teu nome, libertamos, curamos e fizemos milhares de coisas. Esse é servo, esse não tem intimidade. O poder permanece. Um dado tempo o Senhor ungiu, escolheu como, este não escolheu mais o Senhor, deixou de servir o Senhor, mas o poder permanece. E aí continua buscando o poder. Entendeu? Glória a Deus. Então a nossa alma, ela infelizmente, ela é muito machucada. Ela foi muito traída, ela foi muito atacada, ela foi muito ignorada, ela foi muito machucada de todas as formas, de todas possíveis e cabíveis maneiras compreensíveis. E aí tudo isso está aqui dentro. E tudo isso age conforme uma ação. Gera essa reação e a gente entra em ação. E geralmente quando a gente toma essa ação gerada pela reação da ação do outro, essa ação não é agradável, não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que nós vivemos isso aqui, ó, purificando, né, as nossas almas pelo Espírito na obediência ao Senhor Jesus, que é a verdade, para o amor fraternal prevalecer e ser manifesto, não só um tempo, mas estar, para que ele se manifeste por meio de nós. Dessa maneira a gente consegue, a gente cumpre isso aqui, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, só assim. Não tem outra forma. Amém? Era isso. A gente precisa ter esse entendimento e reconhecer isso, para que a gente possa ser liberto e puro e possamos conhecer o Pai para que Ele nos apresente quem somos, nós tenhamos esse entendimento e esse conhecimento de quem realmente somos no reino espiritual, a nossa verdadeira identidade, e não é essa que a gente carrega aqui na Terra, é espiritual. Amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por este momento, por este bate-papo com o Senhor. Muito obrigado, Pai. E eu agradeço, Senhor, pelos teus anjos apostos, guardando cada um. E que nenhuma só semente que foi lançada, nenhuma só mensagem vinda diretamente do Senhor, seja perdida, caia no esquecimento. Mas guarde cada uma para o seu devido tempo, Espírito Santo, Espírito de Deus, caso ainda não há tempo de compreender o que foi liberado hoje, nesta noite. Eu te agradeço, Pai querido, eu te agradeço, Senhor Jesus e Espírito Santo, e anjos do Senhor, por todos os seus feitos. Aleluia, e graças a Deus. Shalom, shalom, graça e paz, meus amados, encerrando aqui. Amém? E a gente se vê na próxima live. Glória a Deus.